Bom, pessoal, depois de trabalhar bastante como professor de inglês, agora já estou indo para o quarto ano, e o que eu percebi dos cursos de língua é que geralmente, e mesmo na escola, isso é verdade, é a última habilidade que a gente trabalha, das quatro que a gente tem, speaking, reading, writing e listening, a que a gente menos trabalha em sala de aula sempre é o writing, ok? Então por isso eu decidi fazer essa série de vídeos nesse mês de maio sobre writing, alright? Então vamos lá. A primeira aula de hoje ela é sobre paragraphs, writing paragraphs. Então como você constrói o seu parágrafo, ok? Então lembrando, como no português a gente precisa deixar aquele espaço do lado que eu esqueci o nome agora. Você aperta no tab, eu não lembro o nome. Impossível. Então para começar isso, mas o que é um parágrafo então? O parágrafo ele é uma sequência de frases que vai suportar uma ideia que você quiser colocar nele. Ok? Então, uma e apenas uma ideia você vai tentar... Você vai exprimir o seu parágrafo. O parágrafo a gente pode imaginar ele composto de três partes. Ok? Então seria o topic sentence, o supporting sentence e o concluding sentence. Então você pode imaginar que o topic sentence ele é a gente já vai falar mais sobre ele, mas é a frase que vai falar mais sobre o teu parágrafo. Ele vai dar a ideia principal do que o teu parágrafo vai falar. Então ela vai geralmente em cima, ela é uma das primeiras frases que você vai usar, que você vai escrever. O supporting sentence, vocês vão imaginar então que são todas as frases que estão segurando, dando suporte à sua ideia principal. Então vão ser os argumentos que você vai usar. E por último, concluding sentence é o final. Então você vai fazer um wrap-up assim, de tudo que você falou para colocar no final. Mas a gente vai ver step by step, ok? Um por um. Bom, então o que é uma topic sentence? A topic sentence, como eu disse antes, é a primeira frase e é aquela que vai exprimir a ideia principal do texto, tá? Então, topic sentence geralmente ela é formada por duas partes. O tópico que você vai usar, mais uma ideia principal. Ok? Então, eu criei aqui 3 exemplos de topic sentence que vocês poderiam usar. Poorly paid teachers are usually not motivated to teach. Ok? Então a gente tem o tópico, poorly paid teachers, que é sobre isso que meu parágrafo vai estar falando, are usually not motivated to teach. Então esse é a principal ideia que eu tenho sobre esse meu tópico. Com certeza as próximas frases que viriam a seguir, elas dariam suporte a essa minha ideia. Working too much may make you sick. Então, trabalhar demais pode te fazer adoecer. Então, working too much, esse é o tópico. May make you sick é a ideia que eu estou tentando passar. É a minha opinião. Wasting water at home may not be the real cause of the water shortage. Então, desperdício de água em casas pode não ser o motivo real da falta de água, ok? É um exemplo, então, e eu como escritor, iria desenvolver as minhas ideias. Algumas coisas a gente tem que evitar na hora que a gente vai criando a nossa topic sentence, que é ser específico demais, por exemplo, usar fato. 9 out of 10 Brazilians have a car. Então, 9 de cada 10 brasileiros têm um carro. Claro, mentira, eu inventei. Eu não tenho. Eu seria o que não tem. Enfim, isso é uma informação, é um fato. Então tem muito pouco para se construir a partir daí. Você não pode colocar tanto a sua opinião quanto você poderia nas outras frases que eu coloquei, por exemplo. Ser abrangente demais também não é legal, porque aí você pode dar a ideia para o leitor que você abre um leque muito grande de coisas que você poderia falar e provavelmente você não vai falar uma coisa que o seu leitor está esperando que você fale. Então, por exemplo, smoking is bad for your health. Okay? Fumar faz mal à saúde. Isso até é common knowledge, né? Senso comum. Todo mundo já sabe, mas tem muita coisa que pode se falar, então é abrangente demais. E o terceiro e mais importante nesse caso seria não posso dizer que é o mais importante, mas é não anunciar sobre o que você vai estar falando. Então, aquela história de in this paragraph, I'm writing about how he changed my life. Ou, in this paragraph, I'm going to explain why you should learn English. Se você conta por que você vai estar falando, você já mata a curiosidade do leitor
ele fica menos interessado em saber sobre o que você está escrevendo. My hometown is very small, but still, it's a nice place to live in. Okay? Essa é a minha topic sentence. Vamos ver agora como é que a gente vai escrever as nossas supporting sentences. Okay? Quais são umas dicas ou regras que a gente pode usar